Olá, mais uma vez eu estou aqui para mostrar dentro da palavra de Deus a tua dúvida, a tua dificuldade, a tua pergunta que me foi feita. Você é crente abençoador ou crente explorador? A pessoa me disse que ela tem visto um mau comportamento nos cristãos. Eles estão sendo exploradores e não abençoadores. E eu busquei dentro da palavra de Deus e gostaria que vocês seguissem aí no segundo livro de Samuel 24:24, diz assim a palavra de Deus: porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos boi, pagou 50 ciclos de prata, edificou ali Davi um altar e apresentou holocaustos de oferta pacífica ao Senhor. E assim o Senhor se tornou favorável com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Veja bem, Davi, por um momento, ele estava extrapolando, ele extrapolou, ele faltou-lhe entendimento, onde ele mandou, antes desse acontecimento, ele mandou os seus guerreiros, o seu comandante, fazer a contagem do povo. Ele estava assim envaidecido e ele queria saber quantos homens ele tinha preparado para a guerra. Até o seu comandante tentou tirar, essa ideia da cabeça dele. Mas como rei, a palavra dele prevaleceu e todos que foi responsável foi fazer essa contagem. Foram fazer essa contagem. E ali, durante esse período, Davi só vinha na cabeça dele, possivelmente, o erro dele, Porque ele esqueceu completamente que na época de Moisés, a lei determinada por Deus era que não fizesse essa contagem. E se fosse fazer essa contagem, tinha um preço a ser pago. Mesmo assim, Davi passou por cima da palavra de Deus e permitiu fazer a contagem do povo. E quando esse relatório chegou até Davi, que havia X homens para a guerra, os olhos de Davi foram abertos. E ali Davi abriu os seus olhos. Foi quando Deus ordenou ao teu servo, ao teu profeta, para que falasse a Davi: 3 coisas eu tenho para te falar. 3 castigos eu tenho para te oferecer. Ou você vai aceitar que a terra fica em fome durante 7 anos, ou você vai permitir 3 meses fugir dos seus inimigos, ou você vai aceitar 3 dias de peste na terra. Davi sabia que o erro foi dele, que o erro não foi daquelas pessoas, mas o castigo já estava sobre a terra de Israel. E ali estava, o anjo do Senhor estava com a espada matando aquelas pessoas. Quando o profeta chegou até Davi, Davi falou: eu não posso aceitar cair na mão do homem, que o homem não tem misericórdia. Eu aceito cair nas mãos de Deus, que tenha os 3 dias de peste na terra. E imediatamente a morte foi acontecendo. Davi, naquele momento, ele reconheceu, ele se arrependeu, ele pediu perdão, ele dobrou o joelho e disse para Deus: Deus, fui eu que errei. Que essa maldição caia sobre a minha vida e a minha família. Aquelas ovelhas não fizeram nada, Pai. Então eu prefiro cair nas tuas mãos. E ali, quando Davi estava em arrependimento, clamando pela misericórdia de Deus,
Deus deu outra oportunidade. Deus viu que o anjo estava com espada de fogo para destruir Jerusalém. E fez Davi enxergar isso. Davi enxergou, viu o anjo com espada de fogo. E ali Davi estava perto da eira de Araúna. E o profeta falou: Deus mandou te dizer para que você faça um altar na terra de Araúna e ofereça holocausto para que essa praga seja cessada, para que as mortes parem. Davi correu à eira de Araúna. Chegando lá, quando ele falou com o rei, com o Araúna, que era o dono da terra, ele falou: eu quero comprar para oferecer, levantar um altar e oferecer holocausto para o meu Deus, para que essa praga, que essas mortes parem. Aquele senhor falou: toma tudo, toma a terra, toma os bois, toma as lenhas. Se é para o teu Deus, pode ficar de graça. E Davi falou: não, eu não quero de graça. Eu não quero oferecer a Deus holocausto que não me custa nada. Eu quero pagar. E Davi pagou. Essa é a atitude de um cristão verdadeiro. Se você sabe que está vendendo algo, você não vai ali querer de graça. Você tem que pagar. Aquele irmão está trabalhando. Ele precisa do trabalho para o sustento. Se ele te dar um desconto, seja no material, seja numa construção, seja no alimento, amém. Ele te deu um desconto, mas de graça, você não deve ir buscar. De graça, você já tem a graça de Deus. Se você tem a graça de Deus, ore, persevere em oração, que Deus vai usar uma pessoa, a tocar no coração de uma pessoa para que ela venha trazer até você de graça aquilo que você necessita. Então nós devemos avaliar as coisas. Nem tudo que chega para você é uma bênção de Deus. Porque às vezes Deus está permitindo você abençoar a pessoa e não você receber de graça, ser abençoado. Então existe mesmo crente explorador, crente que fala assim: você pode me levar ali, mas esquece que o carro do outro precisa de gasolina. É necessário que você abençoe pelo menos com a gasolina. É necessário que você avalie a situação por um todo. Eu peguei um Uber para mim ir na cidade de Contagem. Daqui para lá, o motorista estava dirigindo e eu estava atrás orando para algumas pessoas. E ele me pediu uma oração. No final ele falou: você pode orar por mim? A minha esposa me largou. E eu falei: amém. Continua dirigindo que eu vou estar aqui orando. E naquele momento eu fiquei ali orando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor tocasse no coração daquela esposa, que o Senhor abençoasse esse casal. E quando chegou no determinado local que eu iria, eu falei: confere para mim o valor. Ele falou: não, a senhora não vai pagar nada. Eu falei: vou. Você está trabalhando e a minha obrigação é abençoar você e o seu trabalho. E não tirar aquilo que vai lhe fazer falta. E ele olhou, falou o valor e eu paguei para ele. E abençoei ele no trabalho dele, aleluia. E ainda falei que Deus multiplica na sua vida. E que Deus abre as portas e que você tenha muitos clientes no dia de hoje. Desci do carro e desci abençoada e feliz, porque eu pude cumprir determinando a bênção sobre ele. Deus deu a opção para Davi, a opção do castigo de Davi. E às vezes Deus nos dá a oportunidade de escolher qual castigo nós preferimos, qual lado nós preferimos, ser abençoador ou ser explorador. Vigia, cristão, vigia, porque uma coisa é o irmão sair e ir
te levar numa rota que sai do itinerário dele. Isso não é carona. Carona é você passar e a pessoa te pegar no mesmo trajeto que ele vai. Isso é abençoar. Agora, explorar é você fazer o irmão sair da rota, sair dos compromissos dele. Amém? Que essa palavra venha de encontro com seu coração e que você entenda que o trabalhar de Deus é diferente do nosso trabalhar. Esteja ligado no trono da graça, que você consegue ouvir a palavra de Deus. Se você quer que o irmão vá até a sua casa, orar na sua casa, orar na sua família, pague um Uber para ela ir e voltar, ou ele ir e voltar. É o mínimo que você pode fazer. Abençoando, dando honra a quem tem honra. Amém? A palavra vai dizer que Davi, ao cumprir o propósito ali que Deus mandou, as mortes pararam. Às vezes você está vivendo uma luta atrás da outra. Às vezes você está vivendo luta que não para. É uma luta atrás da outra. Você não consegue entender. Eu quero que você reflita nesta palavra. Deus, Ele nos testa. Meu irmão e minha irmã. Ele pode estar testando você. Você é daqueles que só vem a nós e vosso reino nada? Reflita nessa palavra. É melhor dar do que receber. Foi assim que Davi venceu essa guerra. E você também vai vencer. Seja um cristão abençoador e não um cristão explorador. Deus te abençoe.